Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade à gravação, certo? No Classroom de vocês, eu acabei adicionando dois outros arquivos. O arquivo base aqui de Goel, né, que a gente está trabalhando, eu já falei isso em slides anteriores. E o PowerPoint também, que eu venho trabalhando com vocês. Então já está lá na pasta, certo? Já tem o vídeo um, vídeo 2, vídeo 3. O vídeo um é mostrando o contexto do trabalho, explorando aqui a questão desse PowerPoint junto com o artigo. O vídeo 2, como a gente faz o download desses dados, né? Necessários para a realização do trabalho junto ao IBGE, tanto o download dos dados vetoriais quanto o download dos dados alfanuméricos. E o vídeo 3, preparação da base cartográfica. Agora, vamos dar início aqui ao vídeo 4, relacionado à preparação da base dos dados alfanuméricos. Antes, eu vou aqui abrir o PowerPoint, e a gente vai trabalhando aqui um pouco essas questões, né? Deixa eu chegar aqui nessa tabela. Bom, a metodologia de trabalho, não vou explicar novamente, só dizer que a gente vai utilizar essa fórmula aqui do índice de vulnerabilidade de Goel e outros, naquele artigo científico, onde ele pega essas variáveis aqui, densidade demográfica, número de moradores, densidade demográfica por setor censitário, número de moradores por setor censitário, média de moradores por setor censitário, taxa de dependência, né, de jovens e idosos por setor censitário, a parte da educação, que são os analfabetos acima de 12 anos, por setor censitário, e a renda, né, que é o pessoal que ganha, que é sem rendimento ou ganha até um salário mínimo, por setor censitário. A gente faz toda essa somatória e divide pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal daquele município que a gente está trabalhando. Então, vamos ver parte a parte como é que se faz esse processo de preparação da base cartográfica. Então, de antemão, eu preciso aqui, né, eu vou trabalhar inicialmente as três variáveis aqui, o número de moradores no setor, média de moradores por domicílio de cada setor censitário e a densidade demográfica. Densidade demográfica é o desão desinho, média de moradores é o emão eminho e número de moradores é o enão eminho, certo? Vamos ver aqui a questão de onde a gente encontra esses dados naquela tabela lá, naquela pasta lá, que a gente fez o download, né? Deixa eu abrir aqui a unidade C. Dentro da minha pasta, né? Ele está aqui no alfanumérico. A gente fez o download desses dois arquivos zipados aqui, PB, e a documentação agregada. Nessa documentação agregada, a gente, depois que descompacta esses dois arquivos, ele aparece aqui nessas pastas amarelas. Na documentação, a gente vai abrir o PDF. Lá no item 6, né, na página 45 aqui, item 6, relação das variáveis das planilhas, a gente tem o dicionário necessário para a gente entender o que é cada variável, tá? Deixa eu ampliar aqui um pouco para ficar mais fácil na hora da visualização de vocês. Então, por exemplo, no arquivo básico, que é intitulado Planilha Básica, underline, Unidade Federativa, no caso Paraíba, Planilha Básica PB, a gente vai encontrar alguns, alguns dos dados necessários para a gente gerar essas variáveis. Por exemplo, o número de moradores, que é o Enão Eminho, é a planilha básico PB V002. Média de moradores, que é o Enão Eminho, a gente encontra na variável 003 da planilha básica PB. Para a gente calcular a densidade demográfica, a gente precisa calcular a área no QGIS de cada polígonozinho referente ao setor censitário. E o V002, que é o número de moradores no setor, se a gente pegar esse valor vezes 0,02 e dividir pela área, a gente consegue achar a densidade demográfica. Então, vamos fazer isso aí lá no QGIS, né? E no Excel. A gente vai ter que abrir os dois para poder fazer. Então, no primeiro momento, eu vou abrir minha planilha básica PB. Então, tá aqui, ó. Voltando. Nessa pasta aqui, PB, na base de informações e setores 2010, eu tenho duas subpastas, cuja extensão que a gente vai estar trabalhando é Excel. Abrindo Excel, a gente abre o básico PB, que é o que a gente está querendo, a planilha básico PB. Dou dois cliques aqui e vai abrir essa planilha no Excel. Fazendo esse processo,
que é que a gente tem aqui? A gente tem toda essa planilha, código do setor, código de grandes regiões, nome de grandes regiões, por aí vai. Até chegar nessa parte aqui, que vai do V001 até o V002. V012. O que significa isso? V001, V002, V003. Lá no dicionário, naquele arquivo PDF, a gente sabe, ó, quem é V001? É a quantidade de domicílios particulares permanentes, ou a quantidade de pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes. Então, quantos domicílios eu tenho naquele setor censitário? Então, no caso desse setor censitário aqui, 25.001.06.05.0001, eu vou ter 434 domicílios. Quem é V002? Quantidade de moradores em domicílios particulares permanentes. Quantos moradores moram, né? Quantos moradores residem naqueles domicílios permanentes do setor que a gente está investigando? No caso aqui, 1.526 moradores. O V003 é a média de número de moradores por domicílio, particulares permanentes. O que é o V003 aqui? No caso desse setor censitário, 3,52 habitantes por domicílio. É a média de moradores naquele domicílio, nesse setor censitário. Nesse outro aqui é 3,38, 3,01 e por aí vai. Tá? Então, é esse que o dicionário vai nos ajudar a saber o que é. Claro que aqui, no PowerPoint de vocês, já está tudo mastigado, já estou dizendo quais são os caminhos da pedra. Mas essa discussão ela deve ser feita junto com o orientador, junto com sua orientadora, junto com sua estrutura de pesquisa, quando vocês estiverem no mercado de trabalho e tiver com a consultoria de vocês, vocês vão estar discutindo as metodologias que serão utilizadas para poder fazer essas análises. No nosso caso, a gente está pegando uma metodologia validada pela ciência, né, um artigo publicado, então já foi avaliada por pares científicos, outros profissionais da área. Então, a gente está pegando essa metodologia validada cientificamente e estamos aplicando na nossa área objeto de estudo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir aqui aquela tabela Excel e preste atenção no seguinte. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? Eu já preparei minha base cartográfica em vídeos anteriores, né? No vídeo 3 eu preparo a base cartográfica, mostro a vocês. Nesse vídeo agora eu estou preparando parte dos dados alfanuméricos. O nosso objetivo é, depois da preparação da base cartográfica, com preparação dos dados alfanuméricos, a gente faz o processo de união no QGIS e depois o processo de espacialização. Para que a gente faça esse processo de união, há necessidade da gente ter um elemento-chave. E, geralmente, em banco de dados, o elemento-chave é um elemento numérico. Vocês têm essa experiência. Quando você chega na coordenação para pedir o histórico escolar de vocês, o coordenador do curso vai dizer o quê? Qual a sua matrícula? Me dê a sua matrícula. Matrícula é só formada por quê? Por número. Quando você chega no banco, para abrir o seu banco de dados dentro do banco, um banco do Bradesco, Banco do Brasil, qualquer banco aí que seja, eles vão pedir o quê? Geralmente, o número do CPF. Me dê o número do seu CPF. Quando ele digita lá, aquele é o elemento-chave, já vai baixar todos os seus dados. No nosso caso, o nosso elemento-chave aqui é o código do setor censitário. Para cada setor censitário brasileiro, o IBGE gerou um código. E cada setor tem seu código aqui, ó. Ele é único aqui no Brasil, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma nova planilha, arquivo, nova planilha. Tem uma planilha zerada aqui. Eu sempre mexo com a tecla de atalho aqui do teclado, Alt Tab, que eu passo de uma janela para outra. Então, se eu der Alt Tab aqui, ó, Alt Tab, eu venho para a tela anterior. Alt Tab, eu venho para essa tela em branco aqui, né? Então, o que é que eu faço? Ó? Na coluna A, que está o código do setor, eu seleciono tudo aqui e eu peço para classificar do menor para o maior. Vou mandar expandir a seleção, manda classificar. Ele vai classificar do menor setor censitário do código aí para o maior, certo? Sempre eu faço isso. Agora, mais uma vez, eu vou lá, ó, no, no, na coluna A, seleciono tudo, dou um Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. Dou dois cliques aqui entre o A e B aqui, ó, para poder expandir, né, a largura
da minha célula aqui, certo? Tá aqui o código setor, já copiei e colei. Agora, Alt Tab, volto lá e vou ver quais são os códigos que eu vou precisar. No caso aqui, quem são os códigos? Vou lá no meu PowerPoint, V002, V003, preciso desses dois. Então, vou lá, ó, V002, seleciono aqui tudo, no W, né, no caso aqui do meu, seguro o Ctrl, CTRL aqui do teclado, e o V003. Dou um Ctrl C, Alt Tab, procuro aqui minha pasta, Ctrl V. Pronto, já fiz lá. Quem é o V002? Número de moradores, que é o Enão Eminho. Então, aqui eu já posso colocar aqui, ó, Enão Eminho. Quem é o V003? Emão Eminho. Então, vou colocar aqui, ó, Emão Eminho. Pronto. Já tenho esses dois valores. Eu preciso aqui ainda fazer o quê? Densidade demográfica, não é isso? Para poder calcular a densidade demográfica, eu preciso da área, que eu ainda vou calcular no QGIS. Preciso aqui ainda de taxa de dependência. Preciso aqui da educação e preciso aqui dos dados sobre renda. Preciso desses aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, só para vocês terem ideia. Eu preciso desses dados. Achei não em mão em minho. Desão, desenho, já já o calculo, que eu vou precisar da área lá no QGIS. Vamos então agora no T vezes D. No próximo vídeo, eu vou trabalhar apenas com a parte de taxa de dependência, certo? Vou aqui no arquivo, salvar como, lá na minha pasta, procurar aqui na unidade C, lá na minha pasta que eu abri, né, lá das alfanuméricas, eu vou colocar aqui tabulação, análise espacial. Vou colocar aqui um que eu já tinha feito um anteriormente, certo? Tabulação, underline, análise, underline espacial. Veja que eu não estou colocando acento, C cedilha, não estou dando espaço, não estou colocando nenhum caracteres especiais. Vou mandar salvar, certo? E eu vou dar continuidade no próximo vídeo para a gente trabalhar aqui com a taxa de dependência. Vou parar aqui o vídeo agora.